Olá, servidor! Eu sou Christian Costa, integrante do Arquivo Central. Seja bem-vindo ao módulo 3 do curso Operacionalização do Processo Eletrônico na UFPA. Nesse módulo, nós vamos aprender como receber um processo na nossa unidade, como adicionar um documento nesse processo, como cadastrar diligências, como solicitar ciência a um processo e como declarar ciência em um processo. Todas essas atividades, elas auxiliarão você a operacionalizar o processo na sua unidade, ou seja, como você vai trabalhar com o processo quando ele passar pela sua unidade. Vamos acompanhar no sistema como receber o processo na unidade. Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer é entrar no CIPAC, né? Então aqui eu coloquei o meu usuário e a minha senha de acesso ao sistema para poder entrar no CIPAC. Nessa tela do CIPAC eu vou escolher o módulo protocolo. Na seguinte, mesa virtual. Ao escolher a mesa virtual, automaticamente o sistema vai mostrar para a gente todos os processos que estão com pendência de recebimento da nossa unidade. Então eu vou escolher quais processos eu quero receber e fazer esse procedimento de recebimento. Eu posso selecionar processos determinados ou posso selecionar todos de uma vez. Aqui eu selecionei um por um, mas aqui em cima eu também consigo dar um clique e automaticamente a relação de processos pendentes de recebimento será marcada. E aí eu sigo para a opção de recebimento, aqui neste ícone, receber processos selecionados. Nessa próxima tela, o sistema pergunta para a gente quais os responsáveis pelo processo na unidade. Eu posso informar nesse momento ou também posso informar em outra hora. Aqui, para informar o responsável pelo processo, a gente tem esse botãozinho de mais, que é adicionar responsável. Eu vou ilustrar para vocês. Eu vou clicar aqui e automaticamente o sistema vai mostrar para a gente a relação de usuários que estão lotados na mesma unidade em que eu estou lotado. Então aqui vai aparecer todos os usuários lotados no arquivo central. Eu vou escolher um dos colegas para ser responsável pela análise do processo. Então eu vou colocar aqui Carlos Ivan. Eu escolhi o colega como responsável, eu posso escolher mais de um, e posteriormente desço a tela e clico em adicionar. Ao adicionar, o nome do responsável fica registrado no sistema. E eu posso fazer isso para os outros processos também. Uma coisa importante é que nessa tela, onde aparece o nome dos colegas, nós temos três colunas. Uma com o nome das pessoas, a segunda com o ramal delas e a terceira com o e-mail. Aqui nessa tela vocês estão vendo o e-mail do CETIC_Sistemas porque nós estamos utilizando a plataforma de homologação do CIPAC. Mas no ambiente de produção, que é o que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia, aparecerá o e-mail institucional ou o e-mail que estiver cadastrado na nossa base de dados do SIG. Vou fechar aqui. Depois que você tiver selecionado todos os responsáveis, nós vamos descer e clicar em confirmar recebimento. Após o sistema registrar que os processos foram recebidos, os processos sairão dessa relação de processos pendentes e a gente vai visualizar esses processos na relação de processos na unidade. Então eu seleciono aqui nesse filtro processos na unidade para poder visualizar onde estão os processos. Aqui, processos que foram recebidos naquele momento. E agora a gente consegue trabalhar com os processos.
Nessa etapa, nós também conseguimos indicar novos responsáveis ou outros responsáveis para os processos. Então, eu apresentei para vocês naquele momento como adicionar responsáveis, mas nesse momento eu também consigo adicionar novos responsáveis para os processos. Como é que eu faço isso aqui? Bom, eu escolho um desses processos, seleciono, e aqui em cima, nessa barra de ferramentas, eu escolho a opção Adicionar responsáveis. Ao clicar, o sistema vai aparecer de novo, vai mostrar de novo a lista de usuários. Eu vou escolher um usuário e fazer a confirmação de adição do responsável no processo. Ok? Então, existem essas duas formas de indicar responsáveis para os processos. E após indicar os responsáveis, o nosso avatar aparece aqui nessa coluna de equipe. Como a gente está na homologação, não vai aparecer a foto porque não está na nossa base de dados. Mas fica registrado aqui quem é o responsável por cada processo. Agora que os processos já estão na nossa unidade, a gente consegue trabalhar com os processos. E aí eu vou mostrar para vocês como adicionar um novo documento no processo. O primeiro passo é saber com qual processo a gente vai trabalhar nesse momento. Então eu vou escolher esse processo 34277 de 2019. Quando eu passo aqui o mouse por cima da numeração do processo, o sistema apresenta para a gente os dados gerais. E aí eu vou clicar em cima desse processo, no número. O sistema vai apresentar para a gente algumas opções. Os dados gerais, que ele já apresentou anteriormente. Os documentos do processo, que são cada item documental que foi inserido nesse processo. Os trâmites, são as unidades pelas quais o processo já tramitou. Processos acessórios, caso haja juntada de um processo a este, vão aparecer aqui todos os processos que foram juntados. As ocorrências, caso tenha alguma ocorrência cadastrada nesse processo. E o histórico do processo. São vários históricos, na verdade. Tem o histórico de alterações, quando a gente altera alguma informação no assunto detalhado ou na própria classificação do processo. O histórico de juntadas, o histórico de classificação sigilosa, o histórico de empréstimo, de responsabilidade, o histórico de ciência. Enfim, essa parte do sistema a gente consegue ter o acesso geral dos processos. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui a parte de documentos, para visualizar os documentos, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Quando eu conseguir visualizar os documentos, eu consigo saber o que eu preciso fazer nesse processo, né? Então, eu vou escolher aqui esse ofício, eu vou visualizar o assunto que está nesse ofício, e a partir do que o ofício está me dizendo, eu vou adicionar um novo documento. Então, digamos que eu tenha que adicionar um novo documento aqui. Eu vou, nesse ícone aqui, nesse menu, vou selecionar a opção Adicionar documento. Tá? E aí ele me dá algumas opções aqui. Adicionar novo documento e adicionar novos documentos em lote. Eu vou escolher primeiro Adicionar novo documento. Eu cliquei. E o sistema vai mostrar para a gente essa segunda tela, que é onde nós informamos que documento a gente vai adicionar no processo. Após o sistema carregar aqui o ofício, a gente vai informar a natureza do documento. Então a gente vai dizer se o documento é um documento ostensivo, restrito ou sigiloso. O ostensivo é aquele que é de acesso público, então ele fica disponível na parte pública do sistema. O restrito, só quem terá acesso são as pessoas que estão lotadas nas unidades pela qual o processo vai tramitar. E o sigiloso só vai ter acesso aquelas pessoas que receberem permissão de acesso a esse documento sigiloso. Eu vou colocar como ostensivo, e aqui o sistema dá até uma dica para a gente, que todos os documentos ostensivos eles ficarão disponíveis para consulta na área pública do sistema, e que todos os documentos que contiverem informações pessoais, como CPF, RG, dados bancários, endereço, telefone pessoal,
Esses tipos de documentos eles devem ser cadastrados como restritos. Após informar a natureza, a gente pode informar o assunto detalhado. Após informar a natureza do documento, a gente vai dizer o assunto detalhado desse documento. É uma síntese do que o documento está dizendo, né? Então a gente pode informar, por exemplo, se eu vou solicitar a compra de uma impressora, eu posso colocar aqui no assunto detalhado, solicita a compra de material permanente. Enfim. Mas esse campo também não é obrigatório, assim como os próximos campos de volume e de observações. Mas caso a gente ache necessário utilizar, a gente pode informar essas partes sintéticas, essas informações mais de síntese do documento. Posteriormente, a gente vem aqui para a forma do documento. E aí a gente tem duas possibilidades: escrever um documento dentro do próprio sistema ou anexar um documento digital. São os documentos que nascem em outros sistemas, a gente gera um PDF, ou os documentos físicos que são digitalizados e a gente forma um arquivo digital. A gente vai ver primeiro escrever documento. Eu cliquei lá em escrever documento e o sistema vai carregar para a gente uma caixa de texto. Nessa caixa de texto é onde eu vou escrever o conteúdo do documento. Então aqui eu vou colocar o texto tal qual eu colocaria se eu estivesse produzindo o documento no Word, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, só para exemplificar, solicito a compra de uma impressora multifuncional. Eu coloquei o texto, eu não me preocupei nesse momento em colocar data, em inserir o cabeçalho ou colocar o nome de algum assinante. Isso tudo vai ser dado automaticamente pelo sistema. Então a gente só precisa se preocupar com o texto que a gente vai colocar aqui nessa caixa. Tá? Em cima desse texto, a gente tem uma barra de ferramentas que vai auxiliar a gente na edição do texto. Então eu posso colocar uma palavra em negrito, ou em itálico, sublinhar, enfim, de acordo com a minha demanda. Entre as outras funcionalidades também para editar esse texto. Eu posso também colocar uma palavra reservada aqui nessa opção. O que é uma palavra reservada? É uma palavra que vai ser puxada pelo sistema automaticamente pelo documento, com base nas informações que ele tem cadastrada na nossa base de dados. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em palavras reservadas. Se eu precisar que em algum momento do texto eu tenha a matrícula SIAP, por exemplo, do usuário, eu coloco aqui matrícula SIAP e o sistema automaticamente vai puxar a minha matrícula. Isso no caso do usuário que estiver adicionando o documento no processo. Então aqui apareceu a minha matrícula. Entre as outras opções, por exemplo, o nome da unidade, a sigla da unidade, o nome da instituição, enfim. Após escrever o documento, terminar o texto, a gente vai descer a tela e clicar adicionar documento. O sistema informou que a gente adicionou um documento. Vou descer aqui a tela, o documento está aqui, registrado. Eu consigo pré-visualizar esse documento aqui nessa opção. Eu posso visualizar os dados, as informações gerais desse documento, ou eu posso... aqui apareceu o documento. Ou também, se tiver alguma coisa errada, eu posso excluir esse documento. Aqui embaixo o documento informa para a gente, o sistema informa para a gente que o documento foi adicionado. Tá? Então ele coloca a data do documento, a origem, que é a unidade em que o usuário está lotado, a natureza do documento e tem aqui alguns botões. O primeiro é para visualizar o documento, a gente pode pré-visualizar o documento, ver também as informações gerais desse documento, ou se for necessário a gente pode excluir esse documento antes de inserir no processo. Tá? Então, a gente só consegue excluir esse documento se a gente ainda estiver nesse passo. Tá? Se tiver tudo certinho, a gente vai adicionar um assinante para esse documento.
tem aqui essa opção de adicionar assinante. E aí a gente tem algumas possibilidades. Eu posso colocar a minha própria assinatura. Eu posso colocar a assinatura de algum colega da minha unidade. Eu posso colocar também a assinatura de um outro servidor de outra unidade. Posso solicitar a indicação de assinantes caso alguém de uma outra unidade precise assinar esse documento, mas eu não saiba quem deve assiná-lo. Eu posso solicitar para a unidade a indicação do assinante. Ou eu posso colocar também grupos de assinantes. Esse grupo de assinantes, eles funcionam da seguinte forma. Por exemplo, em documentos como ata, né, que são gerados a partir de uma reunião onde várias pessoas participam e precisam assinar essa ata, a gente consegue cadastrar o grupo de assinantes. São as pessoas que sempre irão se repetir como assinantes de um determinado tipo de documento. Então, se a gente tiver previamente cadastrado esse grupo de assinantes, a gente consegue colocar esse grupo e automaticamente todas as assinaturas são carregadas pelo sistema. Certo? Bom, eu vou colocar aqui minha assinatura para exemplificar primeiro. Eu cliquei em minha assinatura, o meu nome apareceu aqui como assinante. No mesmo momento, eu já consigo assinar o documento. Então, eu vou clicar aqui em assinar e o sistema vai pedir para a gente a função. Aqui eu tenho o arquivista e o chefe de divisão. Isso porque arquivista é o meu cargo e eu também atuo na função de chefe do protocolo. Então, aqui eu vou assinar de acordo com a minha demanda. Por exemplo, se eu tiver que assinar um documento em nome da minha subunidade, eu vou assinar como chefe da unidade. Se eu for assinar um documento pessoal, eu vou assinar como arquivista. A senha vai ser a mesma, tá? Eu vou colocar aqui como arquivista e a minha senha de acesso ao CIPAC. Confirmei e o documento foi assinado. Vou exemplificar para vocês como acontece nas outras possibilidades. Servidor da unidade. Vou clicar aqui e o sistema vai apresentar para a gente, de novo, uma relação dos servidores que estão lotados na minha mesma unidade. Então, o meu nome já aparece como assinante do documento e aí eu vou escolher outro servidor também para assinar esse mesmo documento. Vou colocar aqui Diogo Júnior Silva Barros. E depois eu vou fechar essa tela. O sistema vai carregar o nome do Diogo como assinante do documento. Quando eu finalizar, automaticamente o sistema vai encaminhar uma mensagem, um e-mail para o Diogo informando: você tem um documento em que você foi indicado para assinar no CIPAC. E aí o Diogo vai lá no CIPAC, entra no perfil dele e faz a assinatura do documento. Vou mostrar para vocês sobre a assinatura de um servidor de uma outra unidade. Eu vou clicar aqui e é um pouquinho diferente. O sistema vai perguntar para a gente o nome desse servidor. Então eu vou colocar aqui Eduardo. O sistema vai mostrar para a gente os Eduardos que estão cadastrados no nosso sistema e eu vou escolher aquele que deve assinar o documento. Vou colocar aqui Eduardo Amaral Martins e adicionar como assinante. O sistema carregou, colocou o Eduardo, que é de uma outra unidade, como assinante do documento. Caso eu tenha errado a indicação de algum assinante, eu posso ainda remover esse assinante antes de disparar o e-mail informando que ele precisa assinar um documento. Então eu venho aqui e clico em remover assinante. Vou remover o Diogo aqui também. E aí a gente adicionou esse documento.